Resumo dos pontos que precisam ser revisados em função dos erros em cadernos de questões referentes LAI, parcerias. A questão versa acerca da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre as US. Nesse contexto, o ato constitutivo das organizações sociais devem conter os elementos indicados no art. 2º, inciso I, e alíneas, da Lei das US. Art. 2º são requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. E comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre a natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação, b. finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, c. previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas aquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta lei. D. Previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do poder público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral, e composição e atribuições da diretoria. F. Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão. G. No caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto. H. Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. I. Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados. A questão versa acerca da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre as US. Nesse contexto, vamos analisar os itens para encontrar a resposta incorreta, conforme exigência da questão. A. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. Correto? De fato, o custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, poderá ser adicionada aos créditos orçamentários. Vejamos, art. 12. Segundo, poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de gestão parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa da necessidade pela organização social. B. São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. Correto? É o que estabelece a literalidade do art. 12, primeiro, da Lei das US, art. 12. Primeiro, são assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. C. Os bens públicos serão destinados às organizações sociais, após a observância da licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. Incorreto? Na verdade, os bens públicos serão destinados às organizações sociais, dispensada a licitação. Vejamos, art. 12. As organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Terceiro, os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada a licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. D. As organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Correto? Conforme vimos, de fato, poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. E é facultada ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem. Correto? É o que faculta expressamente o art. 14, caput, da Lei no 9.637/98, art. 14. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem. Art. 8º. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. Primeiro, a entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do poder público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Art. 8º. Segundo, os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. A lei fala em periodicamente, não atribuindo prazo específico. Atentar para prazos bimestral, semestral ou anual que tornam a assertiva errada.
Terceira, a comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Art. 8º. Terceiro, a comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Considere que a União esteja em fase de implementação de um abrangente programa nacional voltado à área de assistência social, com foco em grupos socialmente vulneráveis. Para viabilizar a execução de diversas ações previstas no programa, o governo federal decide estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil, OSCs, prevendo, inclusive, a transferência de recursos públicos para apoiar a consecução das metas estabelecidas. Considerando o disposto na Lei nº 13019214, que institui o marco regulatório das organizações da sociedade civil, RUSC, é correto afirmar que essa parceria deve ser formalizada por termo de colaboração, precedido de procedimento de chamamento público, com entidade que comprove existência mínima de 3 anos. A questão versa acerca da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Art. 6º são diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria, e, a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público. Segunda, a priorização do controle de resultados. Terceira, o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação. Quarta, o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil. V. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade. Sexta, a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos. Sétima, a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil. Oitava, a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos. Nona, a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social. Não confundir com os itens do artigo 5º da Lei, art. 5º. O regime jurídico de que trata esta lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar, e, o reconhecimento da participação social como direito do cidadão. Segunda, a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva. Terceira, a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável. Quarta, o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. V. A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social. Sexta, a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa. Sétima, a promoção e a defesa dos direitos humanos. Oitava, a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. Nona, a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. X. A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. Para os fins da Lei nº 13019214, considera-se organização da sociedade civil a entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Certa? Realmente, essa é a previsão da Lei nº 13019214. Vejamos, art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se, e, organização da sociedade civil. A entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva, art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se, 8a, acordo de cooperação, instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se, 11, comissão de monitoramento e avaliação.
Órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. A questão versa acerca da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre as US. Nesse contexto, o contrato de gestão, firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, deverá conter a especificação do programa de trabalho, metas, prazos de execução e critérios de avaliação de desempenho. Art. 7º. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes preceitos. E especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade. Segunda, a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções. Sobre a Lei 13.019, art. 21. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. Segundo a proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. Terceiro, é vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social. Sobre a Lei 9.790 art. 8º. Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta lei. Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. Fique atento que as bancas costumam trocar responsabilidade solidária por subsidiária, tornando a assertiva incorreta. Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.